Saúde a todos, que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui, mais um dia de vida, que o fôlego do Eterno, o Espírito, tem se mantido em nós. Estamos aqui como almas viventes para agradecermos ao Eterno por essa oportunidade. Poder estar compartilhando mais um estudo da palavra, da lei, dos profetas e assim demonstrando e apontando também para o nosso Messias, Salvador, Jesus, o qual operou a obra de expiação e nos resgatou dos nossos pecados. No texto que está em Isaías, capítulo 53, observando esse capítulo, a qual o profeta messiânico, o profeta Isaías, vai descrever os momentos a qual o Messias padeceu pela expiação para que pudesse ser feita através do seu sacrifício perfeito. E nessa oportunidade, quero compartilhar a visão do Messias como um servo sofredor. Isaías capítulo 53, o primeiro verso, vai nos dizer assim: Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desraigados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi retirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma, a sua vida, se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. O trabalho da sua vida, da sua alma, ele verá, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma, a sua vida na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse capítulo 53 de Isaías demonstra a visão da forma a qual o Messias padeceu, da forma que ele se apresentou como servo sofredor, compreendendo que Jesus, nosso Messias, veio há 2000 anos atrás como servo sofredor para padecer, para ser o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, para apresentar o sacrifício perfeito, para que pudesse também oficializar também o ofício de sumo sacerdote, como está em Hebreus, da ordem de Melquisedeque. E nesse capítulo nós observamos a descrição mediante a qual o Messias é chamado. O Messias é chamado como renovo. A palavra renovo nós vamos observar pelas palavras dos profetas, que diz respeito àquele que seria descendente de Davi e que herdaria o trono do rei Davi. Da descendência de Davi viria o Messias. E mediante isso nós observamos pelos profetas, por Zacarias, como também Jeremias,
que esse renovo simboliza o Messias, vindo de uma terra, de uma raiz seca, e nós vamos observar que ele não tinha formosura, mas também dedicado aos trabalhos, e observamos da mesma forma pela história, pelos evangelhos, que através do seu pai José, Jesus também teve ofício como carpinteiro, desenvolvendo o seu trabalho, até posteriormente aos 30 anos, quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão e iniciou o seu ministério. Aqui observamos a descrição realmente da sua fisionomia, e aqui entendemos em Isaías 53 que o Messias se fez leproso, tomou a lepra, símbolo do pecado, se tornou leproso mediante os pecados da humanidade e fez a expiação pelo seu sacrifício. Na primeira vinda, Jesus, o Messias, veio como servo sofredor, para padecer, para ser o cordeiro que seria imolado, para ser o cordeiro que seria morto. Mas na segunda vinda, a qual nós estamos aguardando, e sabemos pelas palavras dos profetas, como também pelas revelações de João no Apocalipse, que agora na segunda vinda ele volta como rei. No momento, Jesus, o nosso Messias, se encontra no tabernáculo celestial, oficializando como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, fazendo a apresentação de intercessão pelos nossos pecados, pelo seu único e perfeito sacrifício, a qual ele realizou. Os sacerdotes arônicos, sumos sacerdotes arônicos, realizavam ofícios, realizavam sacrifício pelo povo de Israel, mas antes dele oficializar pelo povo, ele precisava também expiar a ele mesmo, porque ele era imperfeito. Mas Jesus, o nosso Messias, observamos em Hebreus a descrição que ele, no único sacrifício, no único ofício, fez a expiação e fez para a vida eterna para tanto aqueles a qual o receber como Messias, herdando a vida eterna. E por isso Isaías está descrevendo o momento da sua morte, aonde ele seria sepultado. Ele tomou sobre si as enfermidades, e é por isso nós podemos dizer que o Messias, servo sofredor, na sua primeira vinda, ele se fez leproso, tomou as enfermidades, e também foi padecido, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era sobre a nossa vida, ele tomou sobre si, e pelo castigo, pelas pisaduras a qual ele veio a percorrer, nós recebemos a paz, e por isso hoje nós temos direito de sermos sarados, de recebermos a salvação, de recebermos a redenção pela expiação do Senhor Jesus, o nosso Messias. Esse capítulo 53 diz respeito a toda a obra a qual Jesus, o nosso Messias, veio realizar como servo sofredor, padecendo, realizando perfeitamente o sacrifício, e aqui nós compreendemos, ele como cordeiro, ele foi imolado, foi levado para o matadouro. Ele seguiu o curso de todos os acontecimentos proféticos que apontavam que ele deveria cumprir cada momento a qual Jesus, o nosso Messias, praticou. Ele estava cumprindo as palavras do Pai pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, e também cumprindo as profecias, tanto que ele diz que ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele veio cumprir aquilo que o Eterno tinha revelado para Moisés e também o que os profetas tinham dito a respeito dele. Como também o Eterno revelou para Moisés, mencionando que através do tempo determinado pelo Eterno, o Eterno iria suscitar um profeta semelhante a Moisés. Este profeta, a qual o povo deveria ouvir, e se aqueles que não ouvissem as palavras desse profeta, a qual o próprio Eterno estaria colocando, esses também seriam requeridos da vontade do Eterno. E nisso nós sabemos que esse profeta é o Senhor Jesus, o nosso Messias, que veio cumprir a lei, veio cumprir os profetas, veio cumprir a vontade do Pai. E todo aquele que rejeita as palavras de Jesus, rejeita as palavras que Jesus veio apresentar, que provém do Pai pelo Espírito Santo, que diz respeito aos profetas, aos mandamentos, à nova aliança, a qual Jeremias profetizou em Jeremias 31, sobre a nova aliança, os mandamentos internalizados,
colocado em nosso coração, inseridos no nosso interior. Esta é a nova aliança que o Senhor Jesus veio realizar. E a sua morte, o seu sacrifício, sendo um renovo da descendência de Davi, porque foi através da descendência de Davi que chegou ao Messias e que viria também a salvação para todas as nações, a promessa a qual o Eterno fez para Abraão, em Gênesis capítulo 12, dizendo que da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Mateus, iniciando a genealogia de Jesus, do nosso Messias, diz respeito: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus vem do contexto da história, das profecias entregues para Abraão, para Davi, através do profeta Natã, a qual também Pedro, em Pentecoste, também em Atos capítulo 2, confirmou as profecias de Joel, as profecias também que Davi recebeu. E nisso nós compreendemos que Jesus, o judeu, provém de Israel, como está em Apocalipse capítulo 12, sobre aquele varão que nasce da mulher, que há de reger as nações com vara de ferro na sua segunda vinda. E nisso nós compreendemos, aquela mulher simboliza Israel. Jesus, o Messias, as alianças provém de Israel, e nisso nós compreendemos o propósito a qual o Eterno demonstrou para Abraão, dizendo que da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como o renovo da descendência de Davi, mas também como um cordeiro, a qual iria padecer, iria sofrer, como também na visão de Apocalipse, João observa aquele cordeiro que se levanta também para desatar os 7 selos da revelação. Aqui nós compreendemos que Isaías escreve que ele foi oprimido, realmente como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, e ele não abriu a boca, ele padeceu, ele sofreu. A agonia que ele sentiu desde o Getsêmani até ao Calvário, até a cruz, também ele suportou para fazer esse ofício perfeito que seria a expiação do pecado, da iniquidade, de todos aqueles que pudessem requerer, através do arrependimento, pela obra do Messias, poderia receber a restauração, ser sarado, como Isaías proferiu, dizendo: pelas suas pisaduras fomos sarados. O Messias veio como servo sofredor, tomou a lepra, tomou o pecado, para que todo aquele que crê nele e receba a redenção, receba a nova aliança, receba o arrependimento no coração, possa ser sarado. Ele se tornou leproso para que outros leprosos pudessem ser sarados. Nós estávamos envolvidos em nossos pecados, em nossas iniquidades, mas pelo sacrifício perfeito do Senhor Jesus, nós fomos alcançados por tão grande redenção. E Isaías profere, ainda profetiza sobre a sua sepultura. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. E aqui vemos o cumprimento do que José de Arimateia tomou o corpo do Senhor, pedindo a Pilatos, e sepultou dentro da sua sepultura entre os ricos. José de Arimateia era um homem importante dentro do contexto judaico, mesmo sendo um discípulo um pouco oculto do Senhor Jesus, nosso Messias, mas demonstrou concedendo a sepultura, a qual se cumpriu o sinal de Jonas, a qual Jesus tinha dito que 3 dias e 3 noites o Filho do Homem ficará no seio da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E por isso, mediante esta obra expiatória, desse sacrifício e pela ressurreição do Senhor Jesus, nós também temos a esperança e de sabermos que nós também temos direito à vida eterna, porque ele foi a primícia dentre os mortos, ele foi o primogênito dentre os mortos a ressuscitar para a vida eterna, e através da ressurreição dele, nós também temos direito à vida eterna. Se dormirmos no pó da terra, mas ressuscitaremos na volta do Messias, na volta do Senhor Jesus. Mas se também estivermos vivos na nossa geração, nos tempos atuais, o Senhor vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória, de uma forma visível, poderosa, resgatando Israel da grande batalha da Margedon, acontecendo um ajuntamento, o arrebatamento do justo, se nós estivermos vivos, também seremos transformados e entraremos no reino milenar com o Messias, com o Rei. E por isso, observamos o sacrifício, a obra qual ele como cordeiro, e nisso podemos fazer uma conexão com o cordeiro que foi instituído pelo Eterno para a Páscoa, a primeira Páscoa no Egito, antes
antecipando a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Ali foi instituído como deveria ser feita aquela cerimônia, o cordeiro, a qual seria imolado. E esse cordeiro, a qual o Eterno deu orientação para Moisés, simbolizava, apontava para o Messias como um cordeiro que iria padecer, mas que iria fazer a expiação. E aqui observamos, mediante a sua sepultura entre os ricos, o seu sacrifício, a sua agonia, o seu sofrimento, como ele foi desprezado, como o renovo da descendência de Davi. Vamos observar em Zacarias capítulo 6, verso 12, demonstrando como o Messias cumpriria as profecias. Isaías 53 diz respeito a Jesus, o nosso Messias, que cumpriu essas palavras proféticas e da mesma forma também realizou a tão grande redenção para nós. Nós que estávamos leprosos, pela lepra a qual que ele tomou sobre si, os pecados, as enfermidades, da mesma forma também ele trouxe a expiação. E nisso vamos observar também, mediante as palavras de Daniel, as obras a qual o Messias iria prover, iria cumprir, iria praticar. No último verso, verso 12 desse capítulo, a palavra profética diz: pelo que darei a parte de muitos com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, entregou a sua vida na morte. E nós compreendemos que o Senhor Jesus entregou o Espírito ao Pai, o fôlego de vida, o Rua, o fôlego de vida, a qual dá a vida, concede como uma alma vivente. Jesus entregou o Espírito ao Pai e, naquele momento, decretou que estava totalmente consumado. Antes de entregar o Espírito, em alguns evangelhos nós observamos, ele deu o brado como estava consumado. E foi contado com os transgressores, tomou a conta entre os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E aqui nós vamos observar que o Senhor Jesus, nosso Messias hoje, estando no tabernáculo celestial, como nós vamos compreender em Hebreus, ele exerce o sumo sacerdócio de Melquisedeque, oficializando, apresentando diante de Deus, intercedendo pelos santos. E no momento a qual da sua volta, finalizando o seu ofício como sumo sacerdote, ele voltará como rei sobre as nuvens. E é por isso que na visão de João ele observa em sua coxa que estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio como servo, padeceu, morreu, entregou como um cordeiro, veio da descendência de Davi, sendo o renovo profetizado pelos profetas. Da mesma forma ressuscitou, ascendeu-se ao céu, dos Montes das Oliveiras, como está em Atos capítulo 1, e da mesma forma que ele subiu dos Montes das Oliveiras, ele também descerá sobre os Montes das Oliveiras, como está Zacarias capítulo 14. E no momento atual que nós estamos vivendo, desde a ascensão de Jesus, o nosso Messias, está como sumo sacerdote intercedendo. E esta é o tom da palavra profética que diz: e tomou o pecado sobre si de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Senhor Jesus está intercedendo, e por isso a porta de arrependimento está aberta para todo aquele que reconhece Jesus como Messias, como Salvador, e reconhece a sua lepra, reconhece o seu pecado e se apresenta diante desse sumo sacerdote perfeito, da ordem de Melquisedeque, aquele rei de Salém, sacerdote, a qual se apresentou para Abraão depois de ele retornar da guerra, e que tipifica o ofício sacerdotal do Senhor Jesus, a qual é elevado do sacerdócio arônico, mas que intercede por nós através do seu ofício e através da sua obra, pelo seu sacrifício na cruz e pela sua ressurreição. E aqui nós vamos caminhando. Em Êxodo capítulo 12, nós vemos a instituição da primeira Páscoa, como estávamos mencionando, e vemos o texto a qual o Eterno definiu as datas como deveria ocorrer. Verso 1: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então
tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será mácula, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poleão em ambas as suas ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. E aqui a instituição da Páscoa, esse cordeiro, desde o princípio da Torá, dos mandamentos, do Pentateuco, a qual o Eterno deu para Moisés, tudo já apontava para o Messias, o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, esse cordeiro da Páscoa, a qual os israelitas deveriam fazer essa cerimônia, esse preparativo para estar saindo do Egito antes da 10ª praga, a qual seria a morte dos primogênitos, aonde o anjo destruidor passaria pelo Egito e toda casa que não tivesse a marca do sangue, todo primogênito, o espírito, o fôlego de vida seria tirado e iriam destinar para a morte. Mas para os israelitas, a qual colocariam a marca do sangue desse cordeiro, seriam protegidos. Naquele dia, no período a qual aquele anjo passou na terra do Egito, houve grande lamento. Todos os primogênitos, desde os animais até o filho do faraó, quando o anjo passou, retirou o fôlego de vida, retirou o espírito e levou para a morte, o anjo destruidor. E aqui é interessante observar que esse cordeiro era para ser preparado e era para ele ser guardado até o 14º dia do mês. Esse mês é o mês de Nisan, e no 14º dia a qual ele deveria ser sacrificado à tarde. Da mesma forma, podemos apontar para a história aproximadamente ao ano 30, confirmando com as profecias de Daniel, mediante ao batismo do Senhor Jesus, o nosso Messias, no ano 27, por João Batista, no ano 30, o Messias é imolado. E da mesma forma que foi profetizado, ele foi morto na metade da semana profética, como na forma literal. E se nós observarmos no ano 30, no mês de Nisan, 14 de Nisan, se situa numa quarta-feira. Na quarta-feira, 14 de Nisan, o Messias como cordeiro, apontado pela profecia, como foi instituído também através de Moisés, padeceu no dia 14 de Nisan, também à tarde, e nós vamos observar que aproximadamente às 3 horas foi quando o Senhor Jesus proclamou os brados de consumação, proferiu as últimas palavras e houve grande trevas, tremores, e ali nós vamos observar da mesma forma que o cordeiro da Páscoa, da primeira Páscoa, que seria um mandamento e uma ordenança para todas as Páscoas do povo de Israel até os dias atuais, que é um estatuto perpétuo, da mesma forma o Messias cumpriu esta ordenança, esta data, 14º dia do mês, o cordeiro deveria ser imolado e à tarde. Da mesma forma, o Senhor Jesus também foi imolado no dia 14 de Nisan e também padeceu à tarde, cumprindo a profecia. Mediante a palavra profética de Moisés, o Senhor proferiu que o Senhor suscitaria um profeta semelhante a Moisés. Verso 15 diz, capítulo 18 de Deuteronômio: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no Monte Sinai, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram, eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, como Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, eu o requererei. Este profeta apresentado a Moisés é o Messias, é o Senhor Jesus,
Semelhante a Moisés, ele tem um zelo pela lei, pelos profetas, veio cumprir os mandamentos, veio cumprir aquilo que foi predito referente a ele. E nisso compreendemos que aquele Cordeiro da Páscoa, como também isso que foi revelado para o povo de Israel, esse profeta que se levantaria, tudo apontava para o Messias, para Jesus, o nosso Salvador. E nisso nós vamos observando e entendendo as palavras proféticas, compreendendo que o contexto de Isaías 53 está em conexão com a instituição da primeira Páscoa, mediante o Cordeiro, como também Isaías utiliza da expressão e da simbologia do Cordeiro para demonstrar o Messias, o seu sacrifício, a sua expiação, e nisso nós vamos observando as palavras proféticas mediante o que os profetas utilizados pelo poder de Deus anunciaram, como também pelos salmos, por aquilo que o Senhor usou, os escritores dos mandamentos, a qual ele anunciou para o povo de Israel pela Torá, pelos profetas, e também como Jesus veio confirmar esses profetas, esses mandamentos, e como os apóstolos também profetizaram pelas palavras dos profetas e pelas palavras do Messias, compreendendo como apontamos, mediante a profecia de Daniel, a morte do Senhor Jesus, o Messias, na metade da semana, no ano 30, finalizando a primeira parte da semana profética, que iniciou no ano 27, no batismo do Senhor Jesus, e da mesma forma que o Cordeiro foi instituído para morrer no dia 14 de Nisan, da mesma forma o Messias também padeceu e também foi imolado. E aqui em Daniel, no capítulo 9, nós vamos observar o que o sacrifício do Messias realizaria mediante a sua morte. O que estava predito, e nós vamos observar na revelação das 70 semanas de Daniel, em Daniel capítulo 9, verso 24, nós vamos observar que Daniel recebe esta revelação, o que a obra perfeita do Messias iria realizar. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. A obra do Messias iria extinguir a transgressão e daria fim aos pecados. Espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Como sumo sacerdote, Jesus, o Messias, ungiu o Santo dos Santos. E aqui ele dá o período referente esta obra qual o Messias iria realizar. No verso 26 diz: e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E aqui observando, da mesma forma que Isaías, no capítulo 53, profetiza dizendo que o Messias seria cortado. Da mesma forma também Daniel profetiza, diz que ele seria tirado. E nisso diz respeito à sua morte. Pelo sacrifício do Senhor Jesus, como servo sofredor, ele operou, removendo a transgressão, deu fim aos pecados, trouxe a expiação, expiou a iniquidade, trouxe a justiça eterna, selou a visão e a profecia, e como sumo sacerdote, ele ungiu o Santo dos Santos. E aqui nós vamos observar no verso 27, que Daniel diz: e ele firmará, o Messias, um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aqui nós vamos observar que a morte do Senhor Jesus fez romper de alto a baixo o véu do templo e foi realmente interrompido os sacrifícios naquele momento, e ali foi feita a sua morte e a sua expiação. Por esse tempo que ele fez o concerto de uma semana, a qual iniciou após o ano 27, quando ele realizou o seu batismo através de João Batista. E aqui nós vamos observar, mediante o que Daniel profetiza, o que o Messias iria realizar. Ele veio como servo sofredor, como cordeiro, como renovo, como foi predito por Isaías no capítulo 53, e também como o apontava para o Cordeiro da Páscoa, a qual ele seria a expiação para todas as coisas. Nisso nós vamos observando. Em Zacarias capítulo 6, nós vamos perceber a palavra renovo, que diz respeito ao Messias, e falando sobre o seu ofício real, a qual quando ele retornará, como também o seu ofício sacerdotal. Zacarias capítulo 6, no verso
12, diz assim: E fala-lhe, dizendo, assim, fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e se assentar-se-á, e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. O Senhor Jesus, ele recebe tanto o ofício sacerdotal, como o ofício real, como rei. Como rei da descendência de Davi, ele é um renovo de Davi. José é da tribo de Judá, e ele provém através da descendência de Davi por José da tribo de Judá. Mas também da mesma forma através de Maria, sendo parenta da esposa de Zacarias, um levita, também o Senhor Jesus Cristo sendo primo de João Batista, tendo também a sua mãe como parente da família levítica, ele também tem um ofício sacerdotal. Isso já tinha sido predito muitos anos antes do seu nascimento, com essas palavras de Zacarias, e nós sabemos que como ele oficializa como um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que também era rei e sacerdote, o Senhor Jesus, o Messias, também oficializa como sumo sacerdote no momento agora, mas retornará como rei sobre todas as nações para reinar o seu reino milenar. E aqui nós vamos observando que as palavras proféticas, as palavras dos profetas, as palavras dos evangelhos, mediante aos discípulos que futuramente se tornariam apóstolos, a qual iriam reafirmar essa nova aliança, iriam dar prosseguimento para essa nova aliança. Nisso nós vamos observando todos os cumprimentos a qual esse profeta, que foi predito para Moisés, esse cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, e também foi apresentado como o primeiro cordeiro da instituição da Páscoa, ainda no Egito, antes da 10ª praga, a qual o povo israelita seria salvo por aquele cordeiro, por aquele sangue no seu umbral. Da mesma forma, Jesus, o Messias, que caracteriza Isaías 53, também veio como cordeiro, operando a sua obra expiatória, selando a profecia, a visão, ungindo o Santo dos Santos como sumo sacerdote e cumprindo todas as palavras proféticas. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nós vemos aqui a descrição da ressurreição do Messias. No verso 54 do capítulo 23, e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele na Galileia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. Elas foram bem no início das primeiras horas do primeiro dia da semana, que é o domingo, mas quando elas chegaram nas primeiras horas, Jesus, o Messias, já tinha ressuscitado. Isso demonstra que Jesus, o Messias, não ressuscitou no domingo, mas sim no fim do sábado. Este é a demonstração mediante as palavras do Evangelho. A ressurreição do Senhor Jesus, o Messias, no final do sábado, e quando as mulheres chegaram no início do primeiro dia da semana, no domingo, já havia ocorrido a ressurreição. E nós vamos ver apresentações, narrações paralelas dos evangelhos, quando o anjo se demonstrou para as mulheres e dando a informação e passando a convicção que o Messias já tinha ressuscitado. E observando o testemunho de João Batista, vamos observando o que João Batista profere mediante ao Senhor Jesus. No verso 29 do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, dizendo a respeito ao testemunho de João Batista disse: no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo Cordeiro de Êxodo capítulo 12, verso 5, apresentado para aquele que faria expiação e que cumpriria as palavras proféticas de Daniel,
as palavras proféticas de Isaías 53, de todos os profetas, e cumpriria a vontade do Pai. Como foi dito em Deuteronômio capítulo 18, que as palavras do Messias, desse profeta, iriam prover do Pai. E todo aquele que rejeitasse as palavras que o Pai falaria através desse profeta, o Pai, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, iria requerer de todo aquele que rejeita a obra do Messias, do seu Filho, desse profeta, a qual veio como cordeiro para poder fazer a redenção, para sarar os leprosos, para retirar a iniquidade, para operar a expiação, para oficializar como sumo sacerdote e também estender o arrependimento e também o perdão para todo aquele que deseja e recebe. Aqui em João vemos um relato paralelo referente à ressurreição. Verso 31 do capítulo 19 diz: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era uma preparação, pois era o grande dia de sábado, e aqui nós entendemos o dia da preparação para a Páscoa, rogaram a Pilatos, que seria dia 14 de Nisan, como o cordeiro que foi imolado também na primeira Páscoa instituída pelo Eterno em Êxodo capítulo 12. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem a perna e fossem tirados. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Nesse momento, quando chegaram a Jesus, o Messias na cruz, não quebraram, porque também havia uma palavra profética que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, mas também nesse momento, Jesus, o Messias, já tinha consumado todas as coisas, o teu sacrifício, e já tinha entregado o fôlego de vida, o Espírito, para o Pai. Verso 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto, aquele sepulcro puseram a Jesus. Verso 1 do capítulo 20 de João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Quando elas chegaram, bem no início do domingo, a pedra já tinha removida, e nisso nós atestamos e compreendemos que, como o dia 14 de Nisan, no dia do ano 30, é uma quarta-feira, o cumprimento dos 3 dias e 3 noites do sinal de Jonas se cumpriu, a qual o Messias tinha dito que ficaria no seio da terra. Quarta para quinta, quinta para sexta, e no final do sábado ele ressuscitou. E nisso nós vamos observar que haveria uma sequência de períodos claros e noturnos, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta e da sexta para o sábado, e nisso nós compreendemos que o Messias ressuscitou no fim do sábado, mediante aos evangelhos, como foi lido, de Lucas, como também de João, compreendendo esta palavra profética. Caminhando para Atos dos Apóstolos, já o início da operação do trabalho a qual os apóstolos iriam dar prosseguimento pelo recebimento do poder de Deus, do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no verso 29, Pedro toma a palavra e diz: varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, segundo a sua descendência, como também Jesus veio da descendência de Davi, pela tribo de Judá, através de José, levantaria o Messias para assentar sobre o teu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição do Messias, que a sua vida, sua alma, não foi deixada no Hades, na sepultura, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. E nisso nós vamos observando, mediante as palavras do apóstolo Pedro, que diz respeito à profecia a qual Davi recebeu pelo profeta Natã, em 1 Crônicas capítulo 17, do verso 11 ao 14, da descendência de Davi. Como Isaías, no capítulo 53, chama ele de renovo. Esse renovo era da descendência de Davi. O Senhor Jesus, como Messias, veio e operou esta obra. Em Romanos capítulo 1, no verso 1 e 2 e 3, nós vemos que o apóstolo Paulo trata e ele demonstra esta mesma visão, compreendendo que o Messias viria da descendência de Davi segundo a carne. Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para apóstolos, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. E isso nós vamos observando mediante as palavras dos profetas, o que os apóstolos reafirmaram e que Jesus também veio proferir, veio trazer mediante esta promessa. Entendendo ele como cordeiro, entendendo ele como servo sofredor, mas agora a sua segunda vinda virá como rei sobre as nuvens, de poder e grande glória. Observando o relato de Pedro, será um dia grandioso, estrondoso, de barulho, de tremendo alvoroço, nos elementos se desfazendo e a volta do Senhor, vindo sobre as nuvens. Todas as tribos e línguas e nações lamentarão, tanto o povo israelita, o povo judeu que estiver vivo, como está em Zacarias capítulo 12, observará para aquele que os transpassaram e também serão tomados por um espírito de graça, de arrependimento, a qual o Eterno irá derramar e eles reconhecerão ele como o Messias, entendendo mediante a sua primeira vinda como servo sofredor, mas a próxima ele virá como rei. Nos momentos atuais, antes da volta do Messias, ele se oficializa como sumo sacerdote. Em Hebreus capítulo 4, verso 14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, um como nós, como homem. Ele foi 100% homem, como homem, e ele venceu, operou. Porém, um como de nós, e em tudo foi tentado, e vemos a tentação do Senhor Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O capítulo 5 prossegue: porque todo sumo sacerdote formado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes, dos pecadores, dos leprosos, daqueles que estão em pecados e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O sacerdócio arônico também tinha fraqueza, não era perfeito. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão, o primeiro sumo sacerdote. Assim também o Messias não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. A promessa a qual o Eterno fez. No capítulo 7 nós vemos o ofício sacerdotal do Messias como a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por intermédio rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. E aqui no verso 21 entendemos também daquilo que nós lemos em Zacarias capítulo 6 e 12. Mas este com juramento por aquele que disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, o cordeiro imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. A obra perfeita, sacerdotal do Senhor Jesus, o nosso Messias, diz respeito às palavras dos profetas, à Torá, à lei e os mandamentos, aos escritos dos apóstolos e às próprias palavras do Messias, a qual ele veio cumprir essa ordem, cumprir esse mandamento.
E nisso observamos a forma perfeita. Ele, como homem, cumpriu todas as profecias, todos os mandamentos, fez uma expiação completa, selou a profecia, ungiu o Santo dos Santos e realmente se entregou uma única vez e se fez mais sublime do que o céu. E nisso nós vamos compreendendo, caminhando para a finalização do nosso estudo, chegamos em Apocalipse capítulo 1. E nesta revelação, quando João começa a iniciar, receber as revelações do Eterno, mediante ao Senhor Jesus Cristo, pela palavra e pelo poder de Deus, do arrebatamento de sentido a qual o Senhor concedia para João, nesta visão, a qual ele recebe a ordenança de escrever para as 7 igrejas da Ásia, para escrever para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o Senhor Jesus se apresenta para João como sumo sacerdote. A roupa que ele está oficializando, como a roupa estalar, o cinto de ouro, é roupa de sumo sacerdote. E nós vemos a partir do verso 12: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito como cinto de ouro. A mesma vestimenta a qual o Eterno Deus constituiu para Moisés em Êxodo capítulo 28, verso 4 e 50 até o verso 29, sobre as vestes sacerdotais, o Messias está utilizando destas vestes e revelando-se para João como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele foi perfeito. Como homem, ele venceu. Ele realizou as palavras proféticas, e é por esse Cordeiro, é por esse sumo sacerdote, é por esse Salvador que nós temos direito e podemos apresentar as nossas imperfeições, podemos apresentar as nossas debilidades, as nossas dificuldades e pedir perdão pelo precioso sangue do Senhor Jesus, o nosso Messias, porque Ele é a propiciação. Em 1 João capítulo 2, no verso 1, dessa carta, 1 João capítulo 2, diz dessa forma: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus, o Messias, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todo aquele que se aproximar do Messias, do sumo sacerdote, para poder cumprir, através de arrependimento, reconhecendo esse Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e que está à destra do Pai e que está como sumo sacerdote no tabernáculo celestial, oficializando e apresentando as nossas queixas, os nossos pecados, as nossas imperfeições. Mediante esse ofício, nós podemos nos aproximar para sermos regenerados, para que a lepra que Ele levou sobre Ele, os nossos pecados, a lepra possa ser retirada de nós e nós possamos ser purificados, purificados pela regeneração, purificados pelo poder do Eterno, pelo Espírito Santo. E nisso nós observamos a obra que o Messias veio cumprir tinha sido predita para Moisés, tinha sido predita para os profetas Zacarias, Jeremias, observando Daniel. E nisso vamos observar o texto que nós lemos primeiramente de Isaías, diz respeito a esse sacrifício perfeito. E finalizando esta palavra, mediante ao Messias como servo sofredor, no capítulo 5 de Apocalipse nós vemos João chorando muito para que alguém como digno pudesse abrir aqueles 7 selos e revelar o propósito, a qual a revelação estava contida naqueles 7 selos. E nós vamos observar que João identifica e relata aqui o Messias como da raiz de Davi e também como Cordeiro. O renovo e Cordeiro estão em paralelo. Como Isaías utilizou, como Zacarias utilizou, como também João apontou João Batista para Jesus como Cordeiro, como o Cordeiro foi utilizado para a primeira instituição da Páscoa que apontava para o Messias. Primeiro verso de Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
e viu um anjo forte bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E quando João olhou, e olhei, eis que estava no meio dos tronos e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havido sido morto, e 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O Messias, o cordeiro, a raiz de Davi, a qual João observou, e ele foi digno de abrir o selo. Isso diz respeito ao que nós observamos em Atos capítulo 2, verso 30, em Isaías capítulo 11, verso 1, em Romanos capítulo 1, verso 2, daquilo que nós lemos. E nisso nós vamos observando as palavras proféticas mediante o que o Eterno realizou, o que o Eterno disse, o que o Eterno cumpriu no Messias, no Salvador, através das palavras dos profetas, o que o Messias veio cumprir a palavra do Pai, e mediante a isso compreendemos ele como o servo sofredor que veio, mas ele está voltando como rei. Em breve ele retornará como rei e descerá sobre Sião e herdará o trono de Davi seu pai, como foi predito para Maria em Lucas capítulo 1 pelo anjo Gabriel. Ele herdará o trono de Davi seu pai e reinará na casa de Jacó eternamente. Esse é o reino, a restauração de todas as coisas, a restauração desse mundo, o estabelecimento da lei de Deus para que todos possam ter conhecimento. Esse é o ápice daquilo que o Messias irá realizar, daquilo que ele vai cumprir na redenção de todas as coisas pela sua volta. Por isso, que possamos aguardar esse dia grandioso, obedecendo a lei do Eterno, guardando os mandamentos, sabendo que o Messias é o nosso Cordeiro, é a nossa expiação, e ele também é o nosso sumo sacerdote, servo sofredor, mas que voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, da descendência de Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Que o Eterno possa te abençoar, que a palavra possa continuar falando ao teu coração pelo poder do Eterno, pelo Espírito Santo, e que você possa guardar essa esperança dentro, internalizar essa esperança dentro do teu coração, junto com a nova aliança, sabendo que o Cordeiro que foi imolado voltará, está retornando como rei para reinar sobre todas as nações, e o seu reino será eterno. Não passará para outro povo, não passará para outra nação, mas será eternamente, como Daniel profetizou em Daniel capítulo 2. Que o Eterno nos abençoe, que a graça dele esteja sobre o meu e teu coração, que o príncipe da paz, que é o Messias, possa conceder paz ao teu coração nesse tempo que nós estamos enfrentando, mas podemos guardar a esperança que ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso cordeiro, o nosso rei, a nossa expiação. Que o Eterno te abençoe. Amém.